Boa tarde a todos. É com muita alegria que estamos aqui reunidos nesta casa para mais uma tarde de aprendizado. Peçamos a Deus que nos envolva com a sua luz e que seu amor esteja presente entre todos nós. Agradeço a luz divina pela confiança e pelo convite de estar participando do 36º Simpósio Espírita, na qual a maior beneficiada por esta oportunidade de estudo sou eu mesma. Como a Malu disse, hoje eu vou falar sobre orgulho, egoísmo e vaidade e como esses sentimentos podem afetar a nossa vida. Eu vou iniciar com a pergunta de número 614 do Livro dos Espíritos, que nos diz o seguinte: o que se deve entender por lei natural? E os benfeitores nos respondem: a lei natural é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Durante as nossas encarnações, nós vamos experimentando um misto de sentimentos e emoções diante dos acontecimentos da vida. E são justamente essas experiências que determinam os passos que iremos dar e as escolhas que iremos fazer. Nós sabemos que as leis de Deus são imutáveis e eternas, mas o homem, segundo o seu livre-arbítrio, acaba sendo detentor de possibilidades que o permite interpretá-las ao sabor de suas paixões. É bem sabido que a maioria das misérias da vida tem origem no orgulho, no egoísmo e na vaidade, porque o homem, por desejar satisfazer todos os seus ensejos e por pensar apenas em si, sacrifica sem escrúpulos os interesses alheios, sejam em coisas insignificantes, como em coisas maiores, tanto de origem moral quanto material. Mas o fato é que nós temos dificuldade em lidar com essa questão do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Primeiramente, porque chegamos a confundi-los e porque não queremos admitir que nós temos um lado sombra e que esses vícios encontram-se dentro de nós. Para entender melhor, é necessário que nos atentemos ao significado das palavras, pois, embora elas possam parecer semelhantes ou originárias uma das outras, palavras diferentes precisam ter significados diferentes. Orgulho é um sentimento gerado pelo reconhecimento do valor de uma pessoa ou de algo, em geral relativa a si próprio ou alguma conquista pessoal. O egoísmo é o amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos de outrem. É o exclusivismo que leva uma pessoa a se tomar como referência a tudo. O egoísta deseja tudo para si próprio. Vaidade é uma característica daquilo que é vão, que é fútil, que não possui conteúdo e baseia-se numa aparência falsa e mentirosa. A vaidade é uma característica de quem tem o orgulho. Como podemos notar, esses três sentimentos possuem significados diferentes, porém estão interrelacionados, sendo difícil falar de um sem falar dos outros. A palavra orgulho é repleta de sentido e pode ter uma conotação positiva ou negativa, dependendo do contexto e do sentimento que representa. É que a linguagem humana não possui palavras suficientes para expressar tudo o que desejamos falar. Então, podemos dizer que existe o bom e o mau orgulho. Quantas vezes ouvimos as pessoas falarem: eu tenho orgulho do meu filho? Eu mesma já comentei aqui que eu tenho muito orgulho dos meus pais porque deixaram sua terra natal, atravessaram um oceano em busca de uma vida melhor. Neste caso, esse sentimento é completamente positivo e permite-nos defini-lo como admiração, porque este é o sentido a que nos referimos. Quando falamos de egoísmo, alguns estudiosos dizem que ele também possui um sentido positivo. Mas como enxergar um lado positivo no egoísta se suas relações são pautadas em via de mão única? Se não há troca e nem reciprocidade, os benefícios para o egoísta só vão e não voltam.
Os egoístas são excelentes recebedores, mas péssimos doadores. Já a vaidade, sendo uma característica do orgulho, ela também possui um lado positivo, que é a autoestima, a autoconfiança, o que muitas vezes falta em algumas pessoas. Às vezes, nós também ouvimos falar, um pouco de vaidade não faz mal a ninguém. Se esses sentimentos estão em nós, é natural que em certas ocasiões eles se aflorem, que nos utilizemos deles, às vezes até sem perceber, mas precisamos tomar cuidado, porque a exageração, os excessos, a falta de controle de qualquer sentimento que o torna mal e pernicioso. Eu vou relembrar aqui a fábula dos lobos, que nos diz o seguinte: eu tenho 2 lobos em luta dentro de mim. Ambos disputam o poder sobre mim. E quando me perguntam qual será o vencedor, eu respondo: aquele que eu alimentar. Então, na nossa vida, sempre sairá vencedor aquele impulso, aquela atitude, aquele sentimento que nós alimentarmos, que nós dermos ênfase e destaque. Kardec, no livro Obras Póstumas, no capítulo dedicado ao egoísmo e orgulho, ele nos diz que todo sentimento, todos os instintos possuem uma utilidade e uma razão de ser, porque Deus nada fez de inútil. Deus não criou o bem ou o mal, o homem é que o produz. O homem foi criado simples e ignorante e se fez orgulhoso, egoísta e vaidoso, dado a importância que atribui à sua pessoa por puro instinto de conservação, pois na maioria das vezes esses vícios são um mecanismo de defesa, utilizado para encobrir algum aspecto não aceito por ele mesmo. Então, somos nós mesmos, os habitantes da Terra, os únicos responsáveis por promover esses sentimentos e deixar que eles atuem de forma negativa na nossa vida. Kardec, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, também nos diz que o orgulho vos induz a julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, e a vos considerardes, ao contrário, de tal maneira acima dos vossos irmãos, seja na finura do espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Entregai-vos à cólera. Para o Espiritismo, o orgulho é o pai de todos os males. É ele que desencadeia todos os outros defeitos. É por orgulho que discutimos. É por orgulho que brigamos. É por orgulho ferido que magoamos. E é o orgulho que dificulta o perdão. Talvez a manifestação mais comum do orgulho no nosso dia a dia seja o não querer perder. Nós não queremos perder nada para ninguém, não aceitamos ser preteridos em nada. Geralmente não queremos perder uma discussão, não queremos que um carro ultrapasse o nosso, não queremos perder a promoção na empresa, não queremos perder o namorado, não queremos que o nosso time perca, não queremos sequer perder para o ímpar. Mas por que será que dói tanto perder? Porque é tão amargo o gosto da derrota? Por que, na maioria das vezes, perdemos para nós mesmos e nem sequer nos damos conta disso? Simplesmente porque é muito difícil reconhecer que não somos perfeitos, reconhecer que temos falhas, reconhecer nossas fraquezas e reconhecer a nossa incompetência. E tudo isso por causa do orgulho. A necessidade de estarmos acima dos outros, de sermos melhores que os outros, sobrepõe o que realmente sentimos e o que realmente somos. Nada fere tão profundamente o orgulho como olhar para dentro de si mesmo. Se você olhar para dentro de si mesmo, você se vasculha interiormente e descobre um monte de lixo que o orgulho não aceita como sendo seu. É o orgulho que nos impede de olhar para dentro de nós mesmos. Pelo orgulho, nos achamos grande coisa, nos achamos muito mais do que na verdade somos. Ao invés de você buscar coisas internas, o orgulho se apega nas coisas externas, nos valores do mundo, tornando as aparências mais importantes do que a essência.
Ele se identifica com os valores do mundo, mas sem perceber que todos são frágeis e transitórios. Aquele que cultiva o orgulho vive num constante estado de tensão. Está sempre buscando o lado negativo das coisas e das pessoas. O orgulho faz com que você esteja sempre procurando referências no outro, no que ele faz, no que falou, no que conquistou, no que ele realiza. Tudo no outro te incomoda. O orgulho faz você cultivar o ressentimento. O orgulho faz com que você se torne egoísta. E é por isso que ambos andam de mãos dadas. No livro Palavra de Vida Eterna, capítulo 32, intitulado O Amor Tudo Sofre, Emmanuel nos diz que só o egoísmo, traduzindo o apego da alma ao bem próprio, é que patrocina os golpes da delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa. Apenas o egoísmo gera o ciúme e o despeito, a vingança e a discórdia, a acusação e a cegueira. O egoísmo altera as feições do amor e nos transforma em verdadeiros narcisos. E o fator mais desafiador do narcisista não é propriamente dito a sua vaidade ou o fato dele querer se ver a todo instante. O problema é que ele deseja transformar o outro num espelho. Já dizia Caetano Veloso, Narciso acha feio o que não é espelho. Como podemos ver, tanto o egoísmo como a vaidade se originam do orgulho. Santo Agostinho, em um dos seus pensamentos, escreveu que o orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. E é por isso que o orgulho é confundido com a vaidade. Ambos são os atributos mais sofisticados do ego, que produz os comportamentos egoístas e geram tantos prejuízos aos seus semelhantes. A vaidade é mais visível do que o orgulho, porque ela tem a ver com o que nós queremos que os outros pensem de nós. Ela exige que nossas qualidades sejam notadas pelos outros. Ter vaidade é como ter o princípio da ostentação, da exibição de suas qualidades e capacidade física e intelectual. No entanto, a pessoa pode ser orgulhosa sem ser vaidosa, pode ser ambas as coisas, e pode ser vaidoso sem ser orgulhoso. O orgulhoso seguro de si deixa-se observar, já o vaidoso inseguro, mas desejoso de mostrar, exibe-se. Em outras palavras, o orgulhoso tem brio porque assume a plenitude do seu ser, é o senhor do seu amor próprio e do seu valor social. Já o vaidoso procura brilhar. Na nossa sociedade, existe uma crença de que você é melhor do que o outro quando você possui as coisas melhores do que os outros. É o famoso, você vale aquilo que você tem. A televisão, a indústria nos apresentam produtos que não condizem com a realidade e, assim, nessa apresentação, procuram destacar apenas o lado bom, o lado positivo para nos impressionar. Por exemplo, você vê uma propaganda de um carro novo na televisão, a gente pode verificar que a paisagem é deslumbrante, o tempo está sempre favorável, não existe trânsito e nem poluição. E o carro faz o seu percurso como se a rua ou a estrada fosse apenas dele. É tudo muito perfeito. Aí, eles vendem uma ideia de que esse carro vai te deixar seletivo. Você vai ser o melhor, você vai entrar em lugares de forma diferenciada, você vai ser destacado. E o que você faz? Você vai lá, compra esse carro, se endivida, às vezes nem vai ter dinheiro para pagar o IPVA e ainda vai andar em ruas esburacadas, dividindo espaço com motos, fuscas e caminhões. Tudo pura ilusão. Eles vendem uma ideia e o pior é que nós acabamos comprando. Isso é a vaidade em ação. As pessoas realmente acabam acreditando que a felicidade está somente nas coisas externas. Outro dia eu ouvi uma entrevista do ator Reinaldo Gianecchini, onde ele dizia que as mulheres, devido a todos os procedimentos estéticos, estão ficando todas com a mesma aparência, não existe mais nada natural. É um padrão, são todas iguais. E o que é isso? Isso é a consequência de uma apropriação indevida que a vaidade ergueu. Ou seja, nós nos apropriamos de uma ideia, de um desejo, de uma imagem e queremos a todo custo que ela faça parte de nós e da nossa vida. E assim, muitas vezes, não medimos esforços, não há limite que nos impeça de alcançá-la. Para muitos, isso é felicidade.
Eu não estou aqui querendo julgar ninguém, muito pelo contrário. Acredito que as pessoas são livres e devem procurar sempre se sentirem bem, se sentirem melhor. Afinal, a tecnologia, o progresso existe, estão ao nosso alcance para modificar e melhorar a nossa vida. Mas o fato é que existe uma preocupação demasiada com as aparências, com as coisas externas. As pessoas estão muito mais preocupadas com o aspecto da nossa obra exterior e muitas vezes esquecem da obra interna, de mudar sua postura, de mudar sua vida. Encontram-se mergulhadas numa atmosfera consumista, desenfreada, na qual o que prevalece é o ter e não o ser. E isso acontece porque a maioria dos homens possui uma ideia falsa da sua natureza, do seu passado e do seu futuro. Por não saber de onde vem, ele se crê mais do que é. E não sabendo para onde vai, concentra todo o seu pensar na vida terrena, sem se preocupar com a sua evolução moral. Nós que comungamos do ideal espírita, sabemos que os papéis sociais, as aparências, as coisas materiais se modificam de encarnação para encarnação, mostrando-nos que hoje podemos estar com um status e amanhã com outro. São esses tolos defeitos existentes ou incentivados por nós mesmos que nos afastam do caminho reto. Por que e para que nos tornamos orgulhosos, egoístas e vaidosos? Infelizmente, nós não nos tornamos. Nós somos orgulhosos, egoístas e vaidosos. Esses vícios são inerentes à espécie humana. Nós precisamos do reconhecimento e muitas vezes da aprovação dos outros, até mesmo como uma forma de incentivo e de estímulo. Nós não podemos parar a nossa vida, deixar de fazer as coisas que nós precisamos e que nós gostamos, porque os outros podem achar que nós somos orgulhosos, egoístas e vaidosos. Nós sabemos que não é tarefa fácil, mas a pior maneira de lidarmos com esses vícios é deixar que eles tomem conta de nós, que eles deem as ordens, que eles nos impeçam de fazer as coisas com medo de mostrar que eles estão aqui dentro de nós. Precisamos reconhecê-los, precisamos aprender a lidar com eles, aprender a controlá-los. Esse é o segredo. Quando você aprende a respeitar os seus vícios, suas imperfeições, você tem a certeza de que está no caminho certo. Emmanuel nos diz que a única voz que o orgulho respeita é a voz da humildade. Então, trabalhemos para que possamos desenvolver a humildade ao invés do orgulho, que possamos desenvolver a solidariedade ao invés do egoísmo, que possamos desenvolver o senso de ajudar, de nos colocarmos semelhante às pessoas, ao invés de carregarmos a tola vaidade, que possamos fazer a nossa análise diária, buscando o nosso autoconhecimento, para que possamos acabar com esses elementos que travam o nosso progresso e o progresso da própria humanidade. Porque o orgulho, em seu formato danoso, o egoísmo e a vaidade são variáveis do mesmo veneno que devemos eliminar do corpo pouco a pouco, dia após dia, com a ajuda das vacinas da caridade, da misericórdia e da humildade. É um trabalho diário, mas necessário. Eu vou finalizar a palestra utilizando uma metáfora como exemplo que vai elucidar tudo o que eu falei até agora. Agora que eu já estou no final, se eu não notar na expressão de vocês um contentamento, se a Malu e a Tomoe não me falarem nada, eu vou sair daqui chateada, frustrada, achando que eu não atingi o meu objetivo. Agora, se a expressão de vocês me disseram o contrário, se a Malu e a Tomoe disserem que a minha palestra foi boa, eu vou sair daqui envaidecida. Vou ficar orgulhosa também, um orgulho saudável, uma admiração. Orgulhosa de mim mesma, porque, afinal de contas, eu pesquisei, eu me esforcei, eu estudei para fazer o meu melhor. E assim vou ter a certeza que eu atingi o meu objetivo. Mas esse sentimento tem que parar por aqui. Porque é justamente nessa ocasião que ele se torna um perigo. Se eu deixar, se eu alimentar, se eu exaltar esses sentimentos, né, esses elogios, eles inflamarão meu ego, tomarão uma
proporção gigantesca, eu vou perder o controle e me tornar uma pessoa egoísta. Egoísta porque eu vou querer que em toda palestra haja elogios e que egoisticamente eles sejam direcionados a mim. Vou esquecer das minhas colegas que também estudaram, que também deram o seu melhor em suas palestras. E eu vou me tornar uma pessoa presunçosa, porque eu vou sair daqui achando que a minha palestra foi tão boa que pode ser comparada com a palestra do nosso irmão Leonardo Cursos, que é um palestrante aqui da casa, uma pessoa sábia, quem eu admiro muito. E assim eu vou perder totalmente o controle. Aquilo que possuía um lado inofensivo tornou-se um lado destruidor. Então, eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso dominar isso. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 3 vícios, vou amarrar eles com um nó bem forte. Eu sei que eles vão continuar aqui perto de mim? Vão. Eu sei que eles estão aqui, podem se manifestar? Eu sei. Mas todos os dias eu vou ter que vistoriar para ver se o nozinho está afrouxando. E assim, todo dia eu vou trabalhando, vistoriando e apertando. Trabalhando, vistoriando e apertando. Até que um dia, não sei se nessa encarnação, se na próxima, se daqui a 10 encarnações, eles estarão tão enfraquecidos que eles não vão poder mais sequer se manifestar. Só assim, assumindo as nossas imperfeições, buscando soluções, trabalhando em benefício da nossa evolução moral e espiritual, e que nós seremos capazes de deixar de lado, de deixar para trás esses defeitos que nós carregamos na nossa alma. Muito obrigada pela atenção. Uma boa reunião a todos.